Quem define quem você é? Os rótulos, eles são algo extremamente nocivo. Quando alguém rotula a gente por alguma coisa, normalmente esses rótulos nos escravizam, nos limitam e por causa de preconceitos e expectativas, a gente não consegue viver a plenitude de quem somos. E para isso ser resolvido, a gente precisa de uma coisa só: identidade, conhecer a nossa identidade. E esse é o assunto do vídeo de hoje. Você que não me conhece, me chamo Jonathan, sou pastor, teólogo, professor de teologia, e eu tô aqui no YouTube toda semana para trazer uma reflexão que possa fazer sentido para sua vida, assim como faz para a minha, e te aproximar mais de Deus. Então, bora para o tema de hoje. Bom, identidade é um assunto que muita gente tem suas crises de identidade, querendo entender quem são, por que nasceram, para que estão vivendo essa vida. E realmente é um assunto que vai definir toda a nossa história. Quando nós sabemos quem somos, quando nós temos consciência e compreensão correta de quem somos, nós podemos prosseguir e viver grandes propósitos, uma vida com muita relevância e com muito sentido, muita importância. Para isso, a gente precisa resolver dentro da gente, na nossa cabeça, no nosso coração, esse tema tão importante. Quem somos? Qual é a nossa identidade? E antes de eu entrar sobre a resposta de como descobrir a nossa identidade, eu quero muito falar com você sobre o que não te define. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão tentando dizer que são quem são a partir de coisas que não deveriam definir. A primeira coisa é que aquilo que você é capaz de fazer não te define. Muitas pessoas, elas são muito empolgadas, né? Porque eu tenho um talento, porque eu sei fazer alguma coisa, e como se isso fosse o que te define. Mas isso é extremamente perigoso. Porque se por algum motivo você perder aquela habilidade ou ficar incapaz de fazer aquilo, você pode entrar, então, numa crise de identidade e achar que você não tem mais valor. Porque aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu posso fazer, não deve me definir. Tem uma história muito impressionante. Jesus estava no deserto e aí Satanás vai tentar Jesus e a pergunta é: se você percebe a questão da identidade? Se você é filho de Deus, então transforma a pedra em pão. Jesus, ele é desafiado a provar quem é, a reafirmar sua identidade a partir daquilo que ele poderia fazer com aquela pedra. E Jesus, ele vai refutar isso e não aceita esse tipo de tentação. Por quê? Porque nós não podemos ser definidos por aquilo que fazemos. Também, além daquilo que você faz não te define, também a posição que você ocupa, o poder que você tem em questões de hierarquia não te definem. Algumas pessoas, elas tendem a se importar muito com os títulos, com as posições, com os cargos que elas ocupam e como se isso definisse quem ela é. Mas imagina que um gerente, que um CEO de uma grande empresa, ele perde ali o seu trabalho, o seu emprego, a sua posição, ou ele tem que recomeçar a carreira e começa talvez num cargo menor, e aí então ele se sente alguém sem valor. Por quê? Porque ele perdeu a sua posição. Isso também não é correto. A nossa identidade não pode ser definida pela posição que nós ocupamos. Jesus também foi tentado nessa questão. E o Satanás chega para ele e fala assim: olha, se você é filho de Deus, mais uma vez a identidade, ele fala o quê? Dá ordem aos anjos. Lança-te daqui e dê ordem aos anjos. Eu quero ver se você é mesmo. Me mostra a autoridade que você tem. Me mostra o poder, a posição que você tem diante dos anjos. E algumas pessoas, elas se firmam a partir dessa posição. E Jesus, ele rejeitou isso. Nós devemos rejeitar também. A posição que você ocupa, o título que você tem, até mesmo a autoridade que você está exercendo, ela não define quem você é e você não deve se apegar a isso. A terceira coisa que não te define, também na mesma história com Jesus, os seus resultados. Os seus resultados não definem quem você é. Como assim? Jesus, ele é tentado mais uma vez. Se você é filho de Deus, olha aqui, todos os reinos dessa terra te darei. Imagina poder ter, todos esse acervo diante das mãos de Jesus, ele querendo, trazer o reino do céu para a terra. Então ele fala, ele está com a mensagem do reino e agora ele tem todos os reinos diante dele como uma oportunidade de fazer o resultado acontecer. E aí Jesus, ele abre mão daquilo, porque aquilo também não vai definir quem ele é. Não são os nossos resultados que definem quem nós somos. Você pode ter uma época, uma temporada de muitos resultados, mas quando você talvez está passando por alguma fase que você não está vendo tantos resultados assim, isso não diminui e não te torna menos capaz ou importante ou menos valor do que você tem. Por quê? Porque não são os resultados que definem quem você é. Se você conseguir se livrar desses três estratagemas, essas três maneiras que Satanás tenta de minar a nossa identidade, você então vai estar com o coração mais preparado para entender qual é a sua verdadeira identidade. E aí a resposta aqui é como a gente descobre a nossa verdadeira identidade. A primeira coisa que eu tenho para te falar é que a nossa identidade, ela é definida por Deus. Porque a identidade, ela está intrinsecamente relacionada ao quê? Origem. Quem eu sou? Nas cidades um pouco mais de interior, você vai ouvir falando, eu sou fulano, filho de ciclano, neto de Beltrano. A nossa origem define muito a nossa identidade. E eu sei que algumas pessoas têm históricos familiares, passado, origens, que
tentar, que são tão difíceis que pode estar te rotulando, limitando a viver grandes propósitos, a viver algo grandioso em Deus. Por quê? Porque você está deixando a sua identidade ficar limitada à sua história, ao seu passado. Deixa eu te falar uma coisa. Antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia. Você já tinha uma identidade, porque foi Deus que te projetou. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus fala para Jeremias: antes de você nascer, no ventre da tua mãe, eu te conheci. Jesus, ele nos conhece, nos chama pelo nome, ele sabe quem somos antes mesmo da gente nascer. Por quê? Porque antes mesmo dos nossos pais, Deus é quem nos gera, Deus é quem nos projeta, Deus é quem nos cria com qualidades, características, talentos, com uma série de questões, com uma série de ingredientes que vai definir quem somos. Eu quero que você agora não se rotule, não se limite ao seu passado, mas que você consiga fazer uma oração sincera e falar: Senhor, eu quero entender quem eu sou de acordo com o teu plano original, com o teu propósito. E então, você vai estar mais próximo de entender quem você é. Outra coisa, que a nossa identidade, ela não é a partir daquilo que nós fazemos, mas ela é a partir do propósito, ela está relacionada ao propósito que nós temos. Uma outra coisa que Deus fala para Jeremias é: Jeremias, eu te conheço antes mesmo de você nascer, no ventre da sua mãe te chamei pelo nome, as nações te dei por profeta. Muitas pessoas, elas vivem angustiadas porque estão às vezes envolvidas em projetos, em coisas que cansam, pesam. Isso é porque ela não tem consciência da identidade dela. Porque quando nós sabemos a identidade que temos, nós vamos descobrir que ela está relacionada a um propósito. E o propósito da nossa vida, ele faz com que seja leve, porque ele está do tamanho correto, está diretamente relacionado ao quê? A nossa identidade. Você precisa entender que você não foi chamado para ser um funcionário, ocupar uma profissão. Você foi chamado para viver um propósito. E em qualquer lugar, quando você sabe quem é, você vive propósito. Seja em que posição for, quando você sabe quem você é, você se move por um propósito. E então a sua vida começa a ter uma relevância, um sentido, ela começa a ter realmente um valor que você percebe e que você agora se move a partir disso. E não são qualquer tipo de ofertas que você receba que você vai aceitar. Por quê? Porque você está vivendo a partir de saber quem é e de saber qual é o propósito que você foi criado para ser. Então, a segunda oração, Senhor, qual que é o seu plano original para a minha identidade? E isso encaixa em qual propósito que o Senhor tem para mim. E em terceiro, a gente precisa entender que a nossa identidade está ligado a valores eternos. Nós somos seres eternos. Deus nos criou à imagem e semelhança dele e ele é eterno. Nós fomos criados para viver a eternidade. E a eternidade, ela é algo que não tem fim, como o nome já diz. Então a sua identidade está relacionada a coisas que não se limitam ao tempo desta terra, mas que vai te projetar para uma vida eterna. 1 João vai falar que quando Jesus vem, ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus a partir do momento que recebemos ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Você precisa entender que a primeira identidade que Deus faz para você, que Deus traz para você, que Deus revela para você é filho de Deus. Outra identidade, uma vez que estamos em Cristo, nós fazemos parte do reino dele, nós somos reis e sacerdotes. Perceba que são várias definições de identidade que Deus dá para nós e que estão relacionadas não só ao tempo terreno, mas estão relacionadas à eternidade, têm impactos eternos. E eu quero muito que você entenda que você tem uma vida de muito valor, porque em Cristo Jesus você pode viver a essência, a plenitude da identidade que Deus te criou para ser. Se você chegou até aqui, fala assim: eu quero ser. Coloca aqui nos comentários a frase: eu sou quem diz que eu sou, ok? E reafirme a sua identidade em Cristo. Você é filho de Deus, você é um rei, você é um sacerdote, você é um escolhido do Senhor. Viva a plenitude da identidade que Ele te criou. Deus te abençoe, tamo junto até o próximo vídeo e a gente se vê.